Sabe aquela dor nas costas no fim do dia e o pescoço todo travado? Pois é, se passar horas e horas na frente do computador faz parte da rotina, essa nossa conversa é exatamente para quem sente que o corpo está pedindo socorro. Olha só essa imagem, parece familiar. A coluna toda curvada, os ombros caídos para frente, dá para ver a tensão no pescoço, né? É uma cena super comum que se repete um monte de escritórios e tá aí a causa de muitas dores que a gente, infelizmente, acaba achando que são normais. Pois é, a verdade é bem direta e até um pouco incômoda. O nosso jeito de trabalhar hoje em dia, muitas vezes, vai totalmente contra o que o nosso corpo precisa. A gente passa tempo demais sentado, mais do que nunca. E isso, claro, traz consequências bem reais. Mas, calma, tem uma solução. E o nome dela é ergonomia. E ó, não é só sobre ter uma cadeira caríssima, não. É muito mais que isso. É uma ciência inteira, dedicada a fazer o trabalho se adaptar a gente, e não o contrário. Olha só a definição oficial da Associação Internacional de Ergonomia. Parece um pouco técnico, né? Mas a ideia por trás é, na verdade, revolucionária. É sobre adaptar o trabalho às pessoas. Então, o que isso quer dizer na prática? Bom, o ponto principal é esse. O trabalho é que tem que se adaptar à pessoa, e não o contrário. A ergonomia leva em conta o corpo de cada um com suas particularidades. E não é só o físico, não. Ela olha também para o mental e até para o ambiente, tipo a luz da sala. O objetivo é simples: mais conforto, mais segurança e, claro, mais eficiência. E olha, ignorar isso tudo tem um preço, e um preço alto. O alerta da Fiocruz é bem claro. Esses riscos ergonômicos não são só sobre uma dorzinha passageira. Eles podem causar doenças sérias mesmo, que afetam tanto a saúde física quanto a mental, a longo prazo. Mas a boa notícia é que não precisa de uma reforma gigante para começar a mudar isso. Vamos ver agora alguns ajustes bem simples que dá para fazer em, sei lá, 5 minutos e que já fazem uma diferença imediata no conforto. Beleza, vamos começar pela cadeira. A altura é o ponto-chave. Os cotovelos têm que ficar mais ou menos no nível da mesa, sabe? Com os ombros relaxados. Os pés bem apoiados no chão. Se não alcançar, vale usar um apoio. E o mais importante de tudo, o encosto tem que dar um bom suporte para a lombar. É esse apoio que vai manter a curva natural da coluna e evitar aquela dor chata no final do dia. E olha só essa comparação que deixou tudo super claro. Na esquerda, a gente vê toda a tensão acumulada na coluna e no pescoço. Já na direita, a postura está apoiada, mais neutra, distribuindo o peso do jeito certo. A meta é chegar o mais perto possível dessa imagem da direita. Ok, agora vamos para a tela do computador. Ficar olhando para baixo ou para cima o tempo todo é pedir para ter dor no pescoço. A regra de ouro é bem fácil. O topo do monitor tem que ficar na altura dos olhos, ou só um pouquinho abaixo. E a distância? É só esticar o braço. A tela deve ficar ali, na ponta dos dedos. Um ajustezinho simples que já protege o pescoço e os olhos. E para fechar o setup, vamos falar do teclado e do mouse. Eles têm que ficar perto, de um jeito que não precisa esticar o braço para alcançar. A ideia é que as mãos, os pulsos e os antebraços formem uma linha reta, bem natural. Isso evita aquela torção no pulso que, com o tempo, pode dar problema. Dá uma olhada nessa imagem, vista de cima. Quando está tudo desalinhado e a gente precisa se esticar para pegar o mouse, olha o que acontece. O ombro fica tenso o tempo todo. Agora, imagina o contrário, com tudo pertinho e alinhado. O braço relaxa, fica apoiado. É uma mudancinha de nada no posicionamento que alivia uma tensão gigante. Ok, mas ter a estação de trabalho perfeita é só metade do caminho. O nosso corpo, gente, não foi feito para ficar parado, não importa o quão boa seja a cadeira. Então agora, a gente vai falar da outra metade da história, a importância de se movimentar e de cuidar da mente. E quando a gente ignora essa necessidade de movimento, o corpo começa a mandar sinais de alerta. Sabe? Aquelas dores nos ombros, nas costas, nos pulsos. Tudo isso pode ser sintoma do que a gente conhece como LER/DORT, as famosas lesões por esforços repetitivos. Então, o mais importante aqui é aprender a ouvir o corpo. Dor, formigamento, um cansaço estranho nos músculos, dificuldade para mexer alguma articulação, tudo isso é o corpo avisando que algo precisa mudar. Não dá para ignorar esses sinais de jeito nenhum. E esse desgaste todo não é só físico, não. O ambiente de trabalho muito estressante, com muita pressão, muita cobrança, isso pode levar a um esgotamento emocional muito sério, que tem nome: síndrome de burnout. E os sintomas são pesados. É um cansaço extremo que não melhora nem dormindo, sabe? Dores de cabeça frequentes, uma negatividade constante,
Aquele sentimento de que nada que se faz é bom o suficiente é um esgotamento completo que acaba afetando tudo na vida da pessoa. E a solução, tanto para o desgaste físico quanto para o mental, é surpreendentemente simples. A melhor coisa que a gente pode fazer no dia de trabalho é fazer pausas regulares para se movimentar um pouco. Que tal a gente fazer uma pausa rapidinha agora? É super fácil. Primeiro, estica um braço na frente do corpo e com a outra mão, puxa ele de leve, para alongar o ombro. Isso, respira fundo. Muito bom. Agora levanta um braço, dobra o cotovelo como se quisesse tocar lá no meio das costas. Com a outra mão, ajuda a puxar o cotovelo para baixo, com cuidado. Esse é ótimo para o tríceps e para a parte de cima das costas. E para fechar, entrelace os dedos, vira as palmas da mão para cima e espreguiça. Estica bem os braços como se fosse tocar o teto. Sente a coluna toda se abrindo. Pronto! Viu? Menos de um minutinho e o corpo já dá uma recarregada. Então a gente viu o problema, entendeu um pouco da ciência por trás da solução e viu dicas práticas, tanto para o nosso espaço de trabalho quanto para os nossos hábitos. Agora vem a parte mais importante. O que fazer com tudo isso? A grande lição aqui é que não precisa revolucionar tudo de uma vez. Começar com uma mudança pequena, tipo ajustar a altura da cadeira, ou só lembrar de fazer uma pausa para alongar, já pode começar um ciclo super positivo que leva a um conforto de verdade, que dura. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual vai ser a primeira pequena mudança? Será que é ajustar a altura do monitor? Ou a posição do mouse? Quem sabe colocar um alarme para lembrar de levantar a cada hora? A decisão de começar, mesmo com algo pequeno, já é o primeiro passo para um dia de trabalho mais saudável e com certeza mais confortável.